Manhã de grandes emoções, né? Emoções de ver os desbravadores que participaram de mais um Campuri, voltando felizes, com tudo que viram lá, com os testemunhos, com as mensagens. Emoção de ver os pais reconhecendo o esforço que a liderança dos desbravadores tem feito para manter o clube em funcionamento. Emoção em ver o coral tendo essa linda surpresa nessa manhã. Um dos coralistas tomando a decisão pelo batismo. Emoção de ver muitas pessoas que pela primeira vez estão entrando aqui nessa igreja. Então é assim uma manhã de muitas emoções. E tudo isso está acontecendo para que fique bem claro em nossa mente, através desses momentos, das músicas, das orações e do estudo da Bíblia que teremos agora, que fique bem claro em nossa mente que nós só estamos aqui de passagem. Nós não vamos ficar aqui para sempre. A vida que nós temos, que seja de 30, 50 ou 70 anos, é o tempo e a oportunidade que Deus nos dá para preparar-nos para algo grandioso que vem depois, que será a volta de Cristo e o início da vida eterna. É por isso que essa igreja recebeu o nome que tem, Igreja Adventista. Adventista porque crê no advento de Cristo. Quem sugeriu esse nome foi um homem chamado David T. Hewitt, a primeira pessoa que se batizou na cidade de Battle Creek. Era conhecido como o homem mais honesto da cidade. E ele que sugeriu, vamos nos chamar adventistas do sétimo dia. Adventistas porque creem no advento de Cristo, e do sétimo dia porque entendem que a lei de Deus está em vigência, e dentro desta lei o quarto mandamento, que requer a nossa santificação do sábado. E é por isso que nós nos reunimos no sábado, diferente de tantas outras igrejas que optam pelo domingo. Hoje também é um dia muito especial para a história da Igreja Adventista. Hoje é o dia 21 de outubro, e daqui a mais algumas horas, quando chegarmos ao pôr do sol, será o dia 22, e nós, como Igreja Adventista, iremos celebrar 170 anos 179 anos de existência. E eu queria aproveitar os poucos minutos que quero usar nessa manhã para relembrar a você que é membro e para informar você que é nosso convidado especial a respeito da história da nossa igreja. A você que confia seu filho ao clube de desbravadores dessa igreja. Eu queria que você soubesse que igreja é essa que o meu filho frequenta, participa de um clube. Que igreja é essa que escolheu o sábado para guardar e não outro dia da semana? Que igreja é essa? Eu vou explicar brevemente para você. Mas eu não queria ler nenhum texto da Bíblia nessa manhã, sem antes fazer uma breve oração. Fecha teus olhos, ora comigo. Nosso Pai, muito obrigado por estarmos na Tua casa mais uma vez. Esta casa é uma casa para todos os povos. Todas as pessoas são bem-vindas nesse local. Aqui viemos para adorar-te na beleza da Tua santidade. Aqui viemos também para louvarmos o Teu nome e reconhecermos que Tu és o nosso Criador. Aqui viemos para alimentar a nossa fé e nos fortalecer em nossa caminhada para o céu. Por isso queremos mais uma vez ouvir a Tua voz através da Bíblia. Vamos estudá-la agora. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e que Ele seja o nosso professor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se você puder e tiver uma Bíblia, e abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 10. Vamos lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 10. E eu queria ler então com vocês os versos iniciais desse capítulo, que diz assim:
Apocalipse capítulo 10. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo. Quem é esse anjo de Apocalipse 10? Quem é, amigos? É o próprio Jesus. Pastor, como assim esse anjo é Jesus? Na Bíblia, às vezes, Jesus é chamado de anjo. O anjo do Senhor. É uma referência a Jesus várias vezes na Bíblia. Pode deixar o texto aqui na tela, por gentileza. Deixa eu usar mais esse recurso. Então, esse anjo forte que desce do céu, ele está envolto em nuvem. Na Bíblia, sempre é Cristo que está envolto em nuvens. Lembra de Apocalipse 1:7? Eis que vem com as nuvens. Lembra que Jesus falou, quando vier o Filho do Homem nas nuvens dos céus. Então a Bíblia sempre associa Jesus com as nuvens. Ele é o que vem nas nuvens. Então esse anjo forte está envolto em nuvem e ele tem o arco-íris por cima da cabeça. O arco-íris já havia aparecido aqui em Apocalipse, lá no capítulo 4 e 5, quando há uma descrição do trono de Deus. E Deus está assentado no trono, o cordeiro está ao lado dele e sobre o trono está o arco-íris. Porque o arco-íris na Bíblia é símbolo de justiça e misericórdia. O rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo. Esta mesma comparação aparece em Apocalipse 1, quando João viu Cristo ressurreto. E quando ele viu Cristo ressurreto, Jesus tinha um rosto que brilhava como o sol, os cabelos brancos como a alva lã, uma voz como o som de muitas águas, e ele tinha também as pernas como colunas de fogo. Então, é uma descrição do próprio Jesus. Verso 2. Jesus, então, tinha na mão um livrinho aberto, e ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O que significa essa posição de Cristo? O pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Significa autoridade. Ele tem autoridade sobre terra e mar. Você entende agora porque lá em Apocalipse 13 vai vir uma besta do mar e uma besta da terra? Aonde Cristo pôs os pés, no capítulo 10, no capítulo 13, se levanta uma besta do mar e uma besta da terra. Por quê? Porque estas bestas, esses poderes, são antagônicos a Cristo. Eles querem tirar dele a sua autoridade. É por isso que eles vêm do mar e da terra. Então Cristo, numa posição de autoridade, ele tem na mão um livrinho aberto. Que livro é esse? Não é o Apocalipse, porque o Apocalipse está sendo escrito, mas é aquele livro que por muito tempo esteve fechado, e somente no tempo do fim ele seria aberto. Qual é o único livro da Bíblia, dos 66, que o autor recebeu ordem de selar o livro? Daniel. O livro de Daniel. Mas agora esse livro está aberto na mão de Cristo. Por quê? Porque chegou o tempo do fim. O anjo disse lá em Daniel 12, Daniel terminou de escrever? Sela o livro até o tempo do fim. No tempo do fim, muitos o esquadrinharão, o estudarão, e o saber se multiplicará. Quer dizer que agora a cena do capítulo 10 é uma cena do tempo do fim, porque o livro está aberto, e ele estivera fechado até o tempo do fim. Então agora começa o tempo do fim. E que evento vai marcar o início do tempo do fim? Agora vamos para o verso 8. A voz que ouvi vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, uma voz disse para João, o discípulo amado, o autor do Apocalipse, João, vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, verso 9, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou,
toma o livro, devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca será o quê? Doce como mel. Verso 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era o quê? Doce como mel. Quando, porém, chegou no estômago, ficou o quê? Amargo. Doce na boca, amargo no estômago. De que Apocalipse 10 está falando? Ele está falando de um grande desapontamento pelo qual passaria o povo de Deus quando o tempo do fim chegasse. E quando a gente estuda Daniel, lá no capítulo 8, verso 14, o anjo disse para Daniel que a chegada do tempo do fim seria quando se passassem 2.300 tardes e manhãs. Em profecia, cada dia representa um ano. 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos. E o capítulo 9 de Daniel informa quando esse período profético, que é o maior período profético da Bíblia, deveria começar a ser contado. Quando saísse um decreto para restaurar e edificar a cidade de Jerusalém, que nos dias de Daniel estavam em ruínas. E quando agora a gente vai para a Bíblia, em Esdras, no livro de Esdras, nós encontramos 3 decretos autorizando a reconstrução de Jerusalém. O primeiro foi dado pelo rei Ciro, o segundo pelo rei Dario e o terceiro pelo rei Artaxerxes. Então esses decretos foram se somando, se acumulando. Então a data para o início da profecia é o terceiro decreto. Em que ano ele saiu? 457 antes de Cristo. A história prova essa data hoje. A arqueologia, a astronomia provam essa data hoje. O decreto saiu no ano 457 antes de Cristo. Ou seja, a partir daí, quando se passassem 2.300 anos, chegaria o tempo do fim, com um evento chamado na Bíblia purificação do santuário. Se nós contarmos 2.300 anos a partir de 457 antes de Cristo, nós chegaremos ao ano 1844. Agora, o profeta disse que nesse ano o santuário seria purificado. O que era a purificação do santuário para o povo de Israel? Era um dia de juízo, porque todo o povo tinha que jejuar e estar em contrição. E enquanto o povo no acampamento estava em jejum e contrição, o sumo sacerdote, a mais alta autoridade religiosa de Israel, entrava somente nesse dia, lá no Santo dos Santos, do santuário, para fazer expiação pelo pecado do povo. E isso acontecia num dia marcado, 10º dia do 7º mês, que no calendário judaico era o mês de Tishri. Então, no 10º dia do mês de Tishri, era o dia do juízo. Aí, quando você pega esse calendário judaico e compara com o nosso, que é o gregoriano, você chega no ano 1844, no dia 22 de outubro. Então, o dia 22 de outubro do ano 1844, uma terça-feira, era o dia da expiação do calendário judeu. E foi naquele dia que, segundo as profecias de Daniel e Apocalipse, Jesus entra no segundo compartimento do santuário para começar uma obra de juízo. Agora voltamos para Apocalipse 10. O que era esse doce na boca de João? Era a mensagem que foi desenvolvida nos idos de 1840 até 1844, que a purificação do santuário naquela data representava a volta de Jesus. Então as pessoas começaram a se preparar para a volta de Jesus. Se o sumo sacerdote vai entrar no Santíssimo e é dia de juízo, o santuário será purificado, naqueles idos, eles acreditavam que o santuário a ser purificado era o planeta Terra. Então Cristo voltará para purificar o planeta. E eles começaram a anunciar, liderados por um pregador batista chamado Guilherme Miller. Jesus volta entre 1843 e 1844.
Esta mensagem espalhou como fogo na palha. Milhares de pessoas se prepararam para a volta de Jesus. Miller começou a pregar a princípio em pequenas cidades, depois ele foi levado para grandes cidades como Boston. E ele começou agora a visitar Boston, Portland e tantas outras grandes cidades naquele século XIX e anunciar: Jesus voltará. Quando, Miller? Entre 1843 e 1844. É um último ano da profecia. Aí Jesus volta. A princípio, Miller teria marcado para o dia 21 de abril de 1843. Quando essa data chegou, Jesus não voltou. Houve uma primeira decepção. E esse grupo de milleritas, como eram chamados os seguidores de Miller, estavam todos reunidos numa cidade chamada Exeter, nos Estados Unidos, participando de uma grande reunião campal. E nessa reunião lá em Exeter, no final de agosto de 1844, apareceu um homem chamado Samuel Snow. E Samuel Snow disse assim: eu tenho uma novidade para vocês. Nós estávamos esperando Jesus voltar em março ou abril. Só que nós fizemos uma confusão. O povo de Israel celebra 7 festas ao longo do ano. 4 delas na primavera e 3 no outono. Só que a festa da expiação não pertencem às festas da primavera, pertencem às festas do outono. Então nós não podemos esperar Jesus voltar em março ou abril, nós temos que esperá-lo setembro ou outubro, porque é o início do outono. Claro, estamos falando do hemisfério norte. E as pessoas então perguntaram: e Samuel Snow, e quando então do outono? Ele disse: eu fiz os cálculos. E o dia da expiação do calendário judeu, nesse ano, 1844, vai cair no dia 22 de outubro. Quando a multidão ouviu isso, eles descobriram, segundo esta visão de Samuel Snow, que eles estavam há 3 meses da volta de Jesus. Daí a 90 dias, Jesus volta. O que você faria se você soubesse que Jesus voltaria agora, daqui a 90 dias? O que você faria? Você voltaria segunda-feira para o trabalho, normalmente. Você iria para a escola segunda-feira, normalmente. Certamente não. A sua vida mudaria completamente. Você teria 3 meses para colocar a sua vida em ordem. Certamente você venderia tudo o que você tem para acertar as contas com quem deve, para fazer as pazes. Você buscaria orar e estudar a palavra, advertir as pessoas a quem você ama. Certamente sua vida mudaria. A dessas pessoas mudaram. Eu fui, no ano passado, a uma localidade chamada New Ipswich, ali no estado de New Hampshire. Numa pequena zona rural vivia um casal millerita. Senhor e senhora Hastings. E eles eram espectadores da volta de Cristo. E eles acreditaram que Jesus voltaria também em 90 dias. O que eles fizeram? Eles plantavam batatas. E a igreja adventista descobriu recentemente aonde era o terreno deles. O exato local onde as batatas eram plantadas. E eu fui lá para pisar no campo onde as batatas estavam plantadas. E eles disseram: nossas batatas irão testemunhar da volta de Jesus. Nós não iremos colhê-las. E todos os vizinhos começaram uma colheita de batatas. E quando perguntaram para o casal Hastings: vocês não colherão as batatas? Eles disseram: não, nós não iremos colher. E por que não? Porque Jesus voltará no dia 22 de outubro. Não precisamos mais das colheitas. Nós temos que nos preparar. E eles advertiam também os vizinhos. E eles não colheram. Todos se prepararam. Há dados históricos que mostram que apenas nos Estados Unidos, 100 mil pessoas na costa leste estavam participando desse movimento, se preparando para a volta de Jesus. Aí vem o noivo,
era o grande verso da Bíblia, e eles cantavam hinos dizendo: vou ao céu, sou peregrino, para morar eternamente com Jesus. Eles cantavam hinos que falavam da volta de Jesus. O doce estava na boca. Apocalipse 10. Chegou a terça-feira, 22 de outubro. Amanheceu, entardeceu e anoiteceu. Quando o relógio bateu meia-noite, no dia 22 de outubro, eles não haviam descoberto ainda na Bíblia que o dia começava ao pôr do sol. Eles esperaram até meia-noite. Quando eles perceberam que o relógio bateu meia-noite e Jesus não voltou, faleceram todas as esperanças. Os testemunhos foram: nós choramos e choramos até não haver mais lágrimas. Aquela foi a pior decepção da nossa vida. Fizemos tudo para nos preparar, vendemos tudo que tínhamos, gastamos em publicidade, não fizemos nossas colheitas, e Jesus não voltou. Esse foi o amargo no estômago. Mas como Deus é sempre bondoso, Ele usa até mesmo o mal para bem de seus filhos. Lembra do casal Hastings, que não colheram as batatas? Na região de New Ipswich? Todos os vizinhos que colheram as batatas, a colheita daquele ano foi acometida de uma praga. E as batatas apodreceram de forma precoce, antes de serem levadas para o mercado. E todos os vizinhos perderam todas as colheitas. Mas as batatas que não haviam sido colhidas não foram atingidas na terra pela praga. E depois do desapontamento, esta família desenterrou suas batatas e com elas alimentaram seus vizinhos naquele tempo de dificuldade. Mas o que havia acontecido? Um homem chamado Irã Edson, no dia imediato ao desapontamento, 23 de outubro, ele acordou bem cedo e ele saiu para consolar alguns amigos que também haviam passado pela decepção como ele. E enquanto ele estava caminhando pelo meio de um milharal, ele teve uma visão. Alguns falam que foi um insight, outros dizem que foi de fato uma visão, mas ele viu lá no céu Jesus passando do local santo para o local santíssimo do santuário. Ou seja, ele entendeu que o dia 22 de outubro não era a volta de Cristo à terra, mas o início no céu de uma nova fase de seu ministério. E assim como o sacerdote atuava todo dia, e o sumo sacerdote uma vez por ano, Jesus atuara desde a ressurreição até este ano como sacerdote. E a partir de 1844, ele atuaria como sacerdote, como sumo sacerdote. E como sumo sacerdote, ele executa juízo. E quando o juízo terminar, é que ele volta. Foi isso que ele entendeu. Então eles voltaram para a Bíblia. Eles se reuniram, se debruçaram sobre a palavra. E depois de muitos estudos, eles entenderam. O dia 22 de outubro não era o dia da volta de Jesus, mas era o dia em que lá no céu, Jesus iria para o segundo compartimento do santuário e começaria o julgamento. Aí eles encontraram Apocalipse 14, 7, que diz: temei a Deus, dá-lhe glória, pois é chegado o quê? A hora do seu juízo. Eles entenderam 1 Coríntios 10, que diz que todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Eles entenderam Eclesiastes 12, 14, que diz que todos nós um dia seremos julgados. Eles entenderam. Eles entenderam que em 1844 estava começando o último período profético do Apocalipse, a sétima igreja. E como se chama a sétima igreja do Apocalipse? Laodiceia. E o que quer dizer Laodiceia? Povo do juízo. Então é a última fase.
Então doce na boca, ficou amargo no estômago, mas eles entenderam agora o que aconteceu de fato. Aquele grande desapontamento estava profetizado, e nós, adventistas do sétimo dia, celebramos nesse dia 22, daqui a mais algumas horas, 179 anos desse desapontamento. Nós não celebramos o desapontamento, nós celebramos o momento em que Jesus começa lá no céu a executar juízo, após o qual ele voltará à terra para nos buscar. Então o juízo começou. Aonde? No céu. Há um santuário no céu, sempre houve. É a casa de Deus, é onde ele mora. Um dia Lúcifer também morou lá. Esse é o anjo rebelde. Então a gente conclui que o pecado se originou no santuário, porque Lúcifer estava lá. O profeta Ezequiel disse que ele era um querubim cobridor, e o pecado tem que ser resolvido no santuário. O pecado começou no santuário, e é lá que hoje ele está sendo resolvido. Então, queridos irmãos, há 179 anos, Jesus está no Santíssimo do Santuário, executando o juízo, ao findar do qual ele voltará à terra. Mas quando ele voltar, todos os nossos nomes terão passados no juízo. Então nós estamos vivendo o grande dia da expiação. E quando olhamos para o cenário mundial, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a guerra entre Israel e o Hamas, as guerras que acontecem na África, são apenas placas indicativas à beira da estrada, que o fim está logo ali. E eu pergunto para você, diante dessas revelações da Bíblia, e já estamos há quase 180 anos em juízo, como está a sua vida espiritual? Como está você com Deus? Existe uma canção bem antiga que dizia assim: se Jesus viesse hoje, qual seria teu sentir? Talvez tu procurastes te esconder devido a algum pecado que não queres submeter, que não queres abandonar. Que horror com os ímpios perecer. É real o teu desejo de vê-lo voltar? Tu anseias por teu Salvador? São teus lábios louvor? É tua vida amor? Queres mesmo ver Cristo voltar? E para você, querido visitante, querido amigo, que bondosamente atendeu o convite para estar conosco nessa manhã, ele também volta por sua causa. E a humanidade vai ser dividida em dois grupos: aqueles que vão estar prontos para ir para o céu com Jesus, e aqueles que morrerão e 1000 anos depois serão queimados. Isso é Bíblia. Te ensinaram outra coisa, ensinaram errado. Isso é Bíblia. É isso que ensina a palavra. Só haverá dois grupos. Você não pode brincar com Deus. Você não pode ficar brincando de religião. Você não pode continuar achando que você é uma pessoa que está aqui por acaso, que está nesse mundo, mas o fim é a morte. Não é. O melhor para todos nós vem depois, porque Cristo vai voltar. E eu e você temos que nos preparar, porque se nós não nos prepararmos e perdermos a vida eterna, nós teremos perdido tudo. Se perdermos o céu, nós perderemos tudo, porque nada mais restará. O coral vai cantar a última música. Essa música fala
sobre esse maravilhoso encontro que nós teremos com Jesus. E enquanto o coral cantar, eu queria que você pensasse: o que eu estou fazendo da minha vida? Quais são minhas prioridades? Como eu enxergo o mundo? Nós estamos no Brasil, ainda que numa situação turbulenta, politicamente falando, economicamente falando, mas estamos num país de paz, onde há liberdade religiosa. Ontem você dormiu tranquilo na sua cama, por certo você tem o seu almoço garantido. Pensa nas pessoas que estão vivendo na faixa de Gaza. O que se passa com aquela população de 2 milhões de pessoas? A qualquer momento um míssil cai do céu, suas vidas sendo ceifadas. Sabe que isso são sinais que indicam que o Senhor se aproxima. E se nós não nos prepararmos para a volta dele, nós seremos destruídos. Pensa nisso, enquanto a gente ouve o coral.
Quem se batizou hoje foi você. Vem aqui, por gentileza. Qual o teu nome mesmo? Graziela. Sabe o que aconteceu hoje, minutos atrás, enquanto Graziela se batizava? Você não viu, mas uma mão celeste escreveu lá no livro da vida o nome completo dela. É isso que acontece quando nós nos batizamos. O nosso nome vai para o livro da vida. A Bíblia ensina, e depois do culto, se você quiser me perguntar, eu dou para você os textos, que quando Jesus voltar, será salvo todo aquele que tem o seu nome gravado nesse livro. O meu entrou lá, no dia 25 de setembro de 1985. Eu tinha 13 anos. O dela entrou nessa manhã. E sabe o que acontece quando o nosso nome vai para o livro da vida? Nós temos acesso ao santuário do Pai, aonde Jesus está nesse exato momento, há 179 anos, cuidando do nosso caso. Ele é o nosso advogado. Por isso fica um convite para você hoje. Segue o exemplo dela. Porque Jesus falou assim: quem crer e for batizado, será salvo. Deus vai forçar você a tomar uma decisão? Nunca. O amor significa respeito ao livre-arbítrio. O amor não força, o amor convida. Obrigado, Graziela. E Deus convida você hoje a se preparar para a volta dele. Já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Não perca tempo com as coisas desse mundo. Se prepara, ele está chegando. Ora comigo. Pai, muito obrigado, porque há 179 anos o Senhor está nos julgando. E a tua palavra nos ensina que esse juízo é em nosso favor. O Senhor não julga para condenar. O Senhor julga para ter a oportunidade de colocar sobre nós, os réus, o manto branco da justiça de Cristo. E muito obrigado, porque tudo o que precisava ser feito para a nossa salvação foi feito lá na cruz, por Jesus. Nessa manhã, o nosso coração se abre mais uma vez para a influência dele. E que o Senhor habite em nosso coração e nos ajude a nos comprometermos cabalmente com o Senhor e com as verdades que o Senhor ensina na tua palavra. Abençoe a todos nós nessa igreja agora e que saiamos daqui nesse sábado com a convicção de que Jesus está às portas e de que nós precisamos nos preparar e de que não haverá um novo desapontamento. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Para nós termos uma ideia da importância do Coral Vivace, nós fomos ao Paraná cantar, e fomos cantar em Realeza. Naquela noite em que o coral cantou num teatro, cantou para o prefeito da cidade, para outras autoridades que ali estavam, o impacto foi tão grande que mudou toda a visão que uma cidade tinha, passou a ter sobre a Igreja Adventista Sétimo Dia. Naquela noite entregaram o grande conflito e vários testemunhos depois das músicas que tocaram profundamente o coração das pessoas. Mas tudo isso começou com uma pessoa, essa admiração que eu tenho pelo coral, com o Ismar. Ismar, vem aqui, por favor. O Ismar é esposo da Ulíris. Vou pedir que ele venha à frente para vocês conhecerem o Ismar, de quem eu estou falando. Quando você chega na igreja, você conhece o Ismar. O Ismar é uma pessoa extremamente carismática, é agradável conversar com ele. E nós fizemos uma amizade, já até marcamos de pescar algum dia desse, né, Ismar? E aí eu comecei a casa do Ismar, conheci a Olíris. Irmã Olíris, vem aqui à frente, por favor, para a igreja aí, as pessoas estão lhe conhecerem. E foram momentos muito especiais.
que lá passamos, estudamos a Bíblia, estamos estudando. E através deles, aí eu conheci o Alexandre. Cadê o Alexandre? Está aqui? Tá onde? Aqui. Aí com o Alexandre, que é filho deles. E aí eu fiquei conhecendo mais o coral e comecei a admirar mais o coral. Mas eu trouxe vocês aqui à frente por uma razão muito especial. Porque nesse dia e nesse momento, a Graziela vai se batizar. Espero que vocês abram aqui nas laterais. Tá? Para vocês entenderem, a Graziela está vindo à igreja há 4 anos. E ela decidiu batizar hoje aqui na igreja. Nenhum deles sabiam. Talvez outros amigos não sabiam. Somente a Graziela e eu sabíamos disso. Eu cheguei à igreja e aí eu perguntei para o Alexandre, trouxe a máquina de tirar fotos? Não, hoje eu vou cantar, pastor. Eu falei, então tá bom, tudo bem. Vai perder, né? Aí o Jefferson me mandou... Quando eu cheguei aqui, eu fui almoçar no restaurante do Jefferson. E o Jefferson disse para Imandel assim, né? Esse pastor não vai dar certo. Depois ele me confessou isso. E ele mandou um áudio ontem. Pastor, e amanhã? E a Graziela não vai se batizar, não? Aí eu não podia responder, né? Eu ia dizer o quê? Vai se batizar. Graziela, qual é a música que você mais gosta do coral? Bem-vindo ao lar. Bem-vindo ao lar, ok? Então eu quero que vocês cantem e nós vamos ao tanque, ela ouvindo a música para o batismo. Você vai comigo, por gentileza, tá bom? Pode ficar aqui. Vamos aqui. Vem cá. Seu coral tem que deixar. Depois volta na hora que ele estiver. Pode começar. Cansado e aflito, ergo os olhos, o meu coração já salta no peito. Foi tanta a luta, Mas sei não foi nada no meu novo lar. As luzes aumentam por todo o céu, meus olhos contemplam o que eu nunca vi. O som é celeste, proclama que ele vem, o grande justiceiro, o eterno Rei dos Reis. Ergam as vozes todos os santos, celebrem, exaltem, filhos do Rei, o Cordeiro de Deus desce em seu trono, reivindica aqueles por quem morreu. toda dracma foi encontrada, toda ovelha foi resgatada.
justo alto tomam minhas mãos e sou elevado ao trono do meu Rei. Indescritível é o seu olhar, dizendo a todo filho: bem-vindo ao lar, bem-vindo ao lar. Ele ama as vozes, todos os santos, celebrem, exaltem, filhos do Rei. Nada com que sonhei pode se comparar. De Rei vindo nos resgatar. Nunca mais sofrer nem dizer Nunca mais de adeus. Deus nos separar. Nunca mais nos separar. Ele todos os santos, celebrem, exaltem, filhos do Rei. O Cordeiro de Deus desce em seu trono e vindica aqueles por quem morreram. Toda lágrima foi encontrada, resgatada. Universo reconhece, Deus é Amém. Amém. Quero chamar a Bárbara, que é a irmã da Graziela, que está aqui, veio assistir o coral hoje e tem a surpresa. E também a irmã Olíris e também a Laís e a Júlia. Segura para mim o microfone, bem pertinho da minha boca. Tremendo. Aqui. Mais para frente aqui. Estimada Graziela, conforme a sua profissão de fé, de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador e as suas verdades, e o seu desejo nesta manhã de entregar a vida a Ele através do batismo, como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coral, só isso já valeria a existência de vocês. Parabéns. Deus abençoe.